o Flamengo tem que reverter o resultado que o São Paulo conquistou. Tem uma bronca muito grande, segundo o presidente Rodolfo Landim, o São Paulo seria beneficiado pela CBF e não vai contar nem com Pedro e nem Gabigol. Para avançar para as semifinais, é preciso vencer por 2 gols de diferença e também superar os desfalques. 6 atletas estão fora da partida, além de Diego, que faz recondicionamento físico, Gabigol, Pedro, Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Thiago Maia se recuperam de lesões. O volante tem o caso mais grave, rompeu os ligamentos do joelho e não deve jogar mais nesta temporada. Isla e Everton Ribeiro até foram relacionados, mas ainda são dúvidas. Isso porque atuaram durante os 90 minutos ontem pelas eliminatórias. Os jogadores estão em processo de recuperação. Everton já está em São Paulo. O camisa 7 escreveu em uma rede social, recuperando para mais uma decisão. A única lamentação que eu tenho que é muito bom para o clube, são as convocações para a seleção brasileira. Graças a Deus o time tem jogadores de potencial, seleções, não só a seleção brasileira. E nessa minha chegada, algumas lesões de jogadores muito importantes que eu conheço, que já trabalharam comigo e que logicamente poderiam acrescentar ainda mais já o elenco que a gente tem disponível. Com tantas baixas, Rogério Ceni deve ir a campo com um time alternativo. A novidade fica pela volta do goleiro Diego Alves, que foi substituído na primeira partida com câimbras. Defesa formada por Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e René. No meio de campo, William Arão e Gerson. Lá na frente, Michael ou Pedro Rocha, Vitinho, Arrascaeta e Bruno Henrique. No Maracanã, o rubro-negro perdeu por 2-1. Hoje, uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Enquanto isso, na internet circulam fotos de Lincoln e Hugo Souza em uma festa particular nas vésperas da decisão. Parte da torcida criticou a postura dos atletas que estão à disposição de Ceni. Desde que aposentou as luvas e se tornou treinador, Rogério Ceni nunca venceu o São Paulo. Além disso, o tricolor e o ex-goleiro têm objetivos em comum. Querem vencer a Copa do Brasil pela primeira vez. O único título que eu não tenho, dos possíveis, é a Copa do Brasil. Eu cheguei em uma final e na época quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Constantemente nós jogávamos Copa Libertadores, portanto não foram tantas Copas do Brasil que eu disputei, mas só cheguei a uma final e perdi. Então seria o título que falta na minha carreira. Antes mesmo de a bola rolar, a arbitragem já virou polêmica. A escalação de Wilton Pereira Sampaio para apitar a partida não agradou a diretoria rubro-negra. O clube pediu à CBF a troca do juiz, mas a comissão de arbitragem da entidade negou. Em entrevista ao GE.com, o presidente Rodolfo Landim disse que o Flamengo tem um dossiê com questionamentos a Wilton Pereira Sampaio e Leandro Voaden, com números de cartões, pênaltis e faltas marcadas, e indica que os cartões distribuídos pelos dois estão fora da média. Landim também afirmou que o comportamento da CBF com o São Paulo é distinto dos outros clubes. Eu não posso concordar com o presidente do Flamengo, que sempre nos atende muito bem, é um cara que é aberto ao diálogo, mas, na verdade, o São Paulo foi prejudicado. O que aconteceu é que a CBF depois veio a público, através do Leonardo Gaciba, e disse que o São Paulo foi prejudicado. E aí, depois desse episódio, parece, é aquela sensação que a gente fica, é que há uma lei da compensação. Vamos ver, vamos melhorar a situação de São Paulo, naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Mas isso também nada é comprovado, Denilson. Isso. É uma pena porque hoje você pode especular, todo mundo tem esse direito, Sim. Os números estão aí, as atuações, mas o Campeonato Brasileiro não dá para se resumir a uma única arbitragem ruim ou duas, como no caso do Wilton Pereira Sampaio e do Voaden. O Voaden, eu acho que ele melhorou muito a qualidade dele, do ano passado para cá, ele está apitando bem melhor.
melhor esse ano. Agora, é aquela história, desvia o foco, né? Só se fala em arbitragem e ninguém fala no desempenho específico do Flamengo contra o São Paulo, que vem deixando a desejar, não só na Copa do Brasil, mas o brasileiro. Erros individuais, a saída de bola correndo risco, não que o São Paulo não tenha também esse mesmo problema, mas o jogo por si só já te traz uma responsabilidade muito grande para todos os envolvidos. Mas aí, quando tem a interferência, nesse caso da diretoria do Flamengo, pressionando a arbitragem, pedindo a troca da arbitragem para um jogo de tamanha importância, o árbitro já entra mais pressionado. E me custa acreditar que há um benefício ou um prejuízo para as equipes por vontade própria, sabe assim? Por vontade do árbitro. Acho que acontece os erros, é um ser humano, por mais que tenha a interferência da tecnologia, a gente tem visto os erros acontecendo mesmo tendo a tecnologia a favor do futebol, mas eu acho desnecessário esse tipo de pressão por um jogo de tamanha importância como esse da Copa do Brasil com o Flamengo e São Paulo. Tem um detalhe, esses árbitros citados pelo Flamengo normalmente atuam em partidas de grandes clubes, grandes clássicos brasileiros, então ficam mais expostos. Outros, muitas vezes, apitam jogos de menos apelo e aí os erros ou, enfim, alguma falha que aconteça, isso não vem à tona. Não é tão badalado quanto outros erros, mas acho que tanto o São Paulo quanto o Flamengo, isso deixa para a diretoria do Flamengo falar o que ela quiser. Agora, tem que se concentrar na partida, porque o Mengão tem uma desvantagem. O São Paulo foi muito bem no Brasileiro e agora na Copa do Brasil, jogando no Maracanã. Teve 2 atuações muito seguras, muito consistentes e tem tudo para administrar o resultado. Hoje, qualquer empate é do São Paulo. E lembrando que o Diniz, ainda como treinador, não tem títulos e, fora isso, o São Paulo não tem a Copa do Brasil. Então, é um caminho importante para tudo, para dinheiro, para Libertadores, para deixar o torcedor satisfeito, para poder ter eleições de maneira tranquila. Enfim, o São Paulo pode apostar sim na Copa do Brasil. Se você falar perguntar quem é o favorito é o São Paulo, 2 motivos, uma sequência de vitórias. São Paulo já está 11 jogos no Brasileiro sem perder. E aí o tempo de trabalho do Diniz com o São Paulo. A gente vê muito claro dentro de campo a sintonia que o Diniz tem com os jogadores. Não sintonia no sentido que o Diniz também é muito, né? Ele fica ligadaço no campo e chama atenção, mas você vê que os jogadores gostam muito do jeito dele de trabalhar, todos os jogadores falam muito bem, então há uma sintonia dentro do São Paulo nesse momento. Por esses motivos, acho que o São Paulo é o favorito. E pelos últimos resultados, mata-mata é outra história. Eu sempre digo que é outro contexto, mas pelos últimos resultados, o São Paulo vive um momento de alta. O Flamengo tem uma certa instabilidade, demitiu o Domi, trouxe o Rogério Ceni, que só fez 2 jogos até agora, não conseguiu vencer. Mas, enfim, eu acho que por mais que o São Paulo seja levemente favorito pelo que fez o Rio, não duvido nada do Flamengo. É um time que pode surpreender, tem capacidade para isso. Lembrando que na era super ultra vitoriosa do Jorge Jesus, a Copa do Brasil também não veio para o Flamengo. Foi para o Atlético Paranaense, que eliminou o Mengão no ano passado. Bom, outro jogo de Copa do Brasil bem interessante, Ceará e Palmeiras, a vitória do Palmeiras.